A bola pune, o jogo é jogado. A gente tem uma porrada de clichês no futebol que são repetidos aí toda hora, né? E embora alguns sejam maravilhosos, outros são só abobrinha, né? Que as pessoas aí se acostumaram a repetir sem pensar muito no que significa. Então chega mais que a gente vai discutir um pouquinho sobre 13 clichêsaços aí do futebol. Meu nome é Pedro Silveira, você está no Eurofute e esse vídeo é mais um da série Opiniões Absurdas. E a gente já começa por um dos meus favoritos, né? Que é a camisa pesa. Essa frase quer dizer o quê? Né? Que a tradição de um clube, a galeria de troféus, o histórico, a torcida, realmente tem um efeito, né? Mental, psicológico, tanto nos jogadores que atuam por aquele clube, quanto nos jogadores que enfrentam aquele clube, né? Isso aí, de fato, é verdade, isso existe. O problema é que essa frase é utilizada demais, de forma exagerada, né? Então, qualquer jogo em que um clube meia boca, mais fraco, vai lá e dá um cansaço no Real Madrid, dá um guasca numa Juventus, mas acaba perdendo pra esses gigantes, aí lá vem a frase, não, a camisa pesa. Só que não adianta tu usar essa frase assim, né, a torta direito, e aí quando um Sheffield da Moldávia vai pra Espanha enfrentar o Real Madrid e ganha, aí as pessoas não falam. Ou quando o City na temporada 22-23 meteu 4-0 no Real Madrid, aí a camisa pesou? Acho que não, né? Então não é que isso não exista, de fato a camisa pesa. Você jogar num Real Madrid, por exemplo, né, e num Tottenham, né, já que todo mundo gosta de bater no Tottenham, vamos lá. É diferente, não tem jeito. Pô, só de tu ser apresentado na frente daquela galeria de troféus ali, tu já tem uma confiança diferente. Tu nunca vai entrar pra um jogo de Champions League sendo o menor, sendo o mais fraco. Tu sempre vai entrar pra todo jogo sabendo que o clube que tu defende é o maior da história daquela competição, que não tem que temer ninguém. Enquanto tu jogar um Tottenham, por exemplo, se tu chegar numa final, digamos, pô, imagina a pressão que é. Ah, o clube não ganha nada, já vai fazer 20 anos daqui a pouco, né? E tu tá ali representando, tu tem que ganhar aquela final de qualquer jeito. O Real Madrid, meu amigo, eles têm que ganhar porque eles são grandes, mas se eles perderem, eles têm 15 Champions na galeria, pô. Então a confiança de jogar num clube gigante, intitulado, né? A cultura que existe dentro daquele clube é muito diferente e isso realmente pesa. Então a camisa pesa? Pesa. Porém essa frase é tão jogada por aí que pra mim ela virou quase meme, né? Eu uso da forma contrária agora. Quando o Avaí foi lá em Santos e venceu o Santos por 1-0, eu botei lá, a camisa pesa. Vamos pra segunda frase então, que é o seguinte: nenhum jogador é maior que o clube. Essa eu gosto porque eu acredito muito nisso, tá? Qualquer jogador é funcionário do clube pra qual ele trabalha. Então, a não ser que sejam esses clubes de empresário, ou esses clubes assim que foram criados ontem, né? Essas coisas meio artificiais, nenhum jogador de fato é maior que o clube que ele representa. Ele tá ali pra servir o clube e não o contrário. Então, quando uma estrela de um clube tá ali insatisfeito com alguma coisa que rolou, tá pé da vida, tá reclamando, pegou um banquinho e tá fazendo birra, na maior parte das vezes o clube não tem que se curvar ao cara. O cara tá reclamando, fazendo birra, o clube não tem obrigação de dar o espaço que ele quer, fazer o que ele quer. E se o jogador tá pé da vida por ter perdido espaço, tá no banco ou algo assim, cara, faz por merecer nos treinamentos, né? E vai pra campo. Se tu é tão bom assim, se tu é essa estrela toda, faz por merecer. Você gostando ou não, todo mundo que trabalha num clube, né, do roupeiro ao jogador mais estrela, tá ali em função do clube. Todo mundo tem supostamente o objetivo de fazer aquele clube ser vitorioso. Então que o jogador faça o mesmo independente de quem ele seja, né? No final, dá pra explicar esse clichê com outro clichê, que é: o jogador passa, o clube fica. Isso aí foi verdade pra todos os clubes na história do futebol e continuará sendo, beleza? Mas o Messi era maior que o PSG. Agora, se tu quiser falar de grandeza histórica, relevância no futebol, contar títulos, certamente alguns jogadores vão ser maiores que alguns clubes. Quando o Messi foi pro PSG, por exemplo, muito se falou disso, né? Mas eu não acho que o clichê aqui, essa frase nenhum jogador é maior que um clube, tem a ver com isso especificamente, e sim com o fato de que os interesses do clube sempre tem que estar à frente do interesse de um jogador específico. Vamos pra mais uma, essa aqui é boa, porque ela é daquelas que foi usada tanto que pra mim perdeu o sentido, né? Vamos lá. Os times estão se respeitando muito. Ela não necessariamente tá errada, né? Existem situações em que os times de fato se respeitam muito. O que isso significa, né? Pô, às vezes o time tem mais medo de tomar um gol do adversário do que coragem dele mesmo ir pra frente e fazer um gol. Às vezes ele tá com tanto receio ali, principalmente num jogo importante, mata-mata, coisa assim, ou num clássico, né? Que nem um time nem o outro se arrisca muito. Aí fica aquele jogo meio que sem emoção, assim. Ninguém cria chances, o entretenimento morre, né? Só que isso vem sendo utilizado em qualquer contexto de jogo feio, jogo brigado, jogo tenso, né? A desculpa padrão é: os times estão se respeitando. Com todo respeito ao meu Avaí, por exemplo, né? Tu vai lá, às vezes é um jogo de Série B, Avaí e Operário. Tu liga no jogo ali e tá
dar aquela pelada, né? Aquela coisa feia. Meu amigo, os times estão se respeitando, não, pô. Às vezes um jogo ruim é só um jogo ruim. Às vezes falta de qualidade é só falta de qualidade mesmo. Às vezes um time, o outro ou os dois não tem alternativas táticas, não tem a capacidade de fazer algo muito melhor do que aquilo. Às vezes não é respeito, é só ruindade, é só jogo feio mesmo. Vamos para a próxima. O jogo não tá chato, é um duelo tático. Ó, mesma coisa. Essa frase aqui é irmã daquela frase anterior, tá? E eu tenho todo o respeito, cara, pela galera que se aprofunda na parte tática do futebol. É um negócio fascinante e é muito complexo, tu pode ir até os mínimos detalhes, né? E eu acho que o futebol é lindo por causa disso, ele tem meio que formas de acompanhar pra todo mundo. Então tem os cultos às personalidades, né? Pra quem gosta mais de seguir as estrelas e a vida até fora de campo delas. Tem também a parte tática, tem a parte física, tem a parte mental, tem questão de estratégia, tem pra quem gosta de seguir mais a parte comercial, de mercado, tem a parte da cultura que envolve os clubes e as torcidas. Cara, futebol literalmente tem, assim, ângulos diferentes pro seu gosto específico, sabe? E a tática, pra ser sincero, não é uma coisa que eu entendo tão profundamente assim, e nunca me interessei tão profundamente, mas respeito muito, tá? Agora, tem vezes que essa frase também é um clichê utilizado pra jogo ruim. Tá lá aquele jogo feio, cara, aquela briga no meio campo que a bola sobe e vai de um lado pro outro, é um pinball desgraçado, não tem nenhuma chance de gol e aí fica mascarado aí sob o tal do duelo tático. Então eu também acho que é usado aí de forma exagerada, tá? E assim, opinião pessoal, não tem nenhuma pesquisa em relação a isso, mas eu acredito que a maioria das pessoas, eu chutaria uma porcentagem muito alta lá para uns 98%, vê futebol pelo entretenimento. Gostaria de ver mais doideira, mais loucura, emoções, gol pra todos os lados do que embates táticos, né? Jogos de xadrez, digamos assim. Próximo clichê do futebol: quem não faz, leva. Essa frase é boa porque, assim, obviamente que ela não é certeira 100% das vezes. Tem vezes que o time tá amassando e não faz o gol e também não leva. Ou às vezes até amassa, não leva o gol, mas marca de repente um no final, consegue uma vitória assim arrancada. Agora, é uma frase que é muito utilizada porque acontece com tanta frequência, né, que parece que ela realmente é 100% verdade. Eu até acho que existe um fator psicológico de um time assim tá jogando melhor, por exemplo, aí tá ali amassando e a bola não entra. A bola não entra, os caras tentam, chuta, a bola não entra de jeito nenhum. Aquele ali começa a pesar na cabeça de quem tá atacando, do tipo, pô, não tá dando, cara, não estamos conseguindo. E pra quem tá defendendo é o contrário, os caras começam a pensar, pô, estamos sobrevivendo, né? Numa estocada aqui num contra-ataque a gente vai ter que aproveitar. E às vezes acontece, os caras saem uma vez num contra-ataque, mete um gol, acabou o jogo. Então, obviamente, não é sempre, né, que quem não faz leva, mas muitas vezes acontece. E assim, se você for torcedor do Tottenham, aí essa frase, sim, é 100% verdadeira em todos os momentos, tá? O futebol é uma caixinha de surpresas. Mesma coisa da frase anterior, obviamente não é sempre, né? Então às vezes tu entra pra ver um Real Madrid contra Alavés e a expectativa é o quê? O Real Madrid vai amassar e vai vencer o Alavés por 3-0. E vai lá e acontece exatamente isso que tu espera, né? Então é óbvio que não tem como garantir surpresa no futebol a todo momento, mas ele tem muitas surpresas, é por isso que ele é fascinante e emocionante. Eu não conheço tantos outros esportes a fundo, né? Mas eu tenho a impressão de que o futebol é um dos que tem mais espaço para surpresas e coisas aleatórias acontecerem, né? Sempre tem ali uma bola bandida, né? Uma bola que rebate, um pênalti do nada, ou uma atuação monstruosa de um goleiro que acaba mudando ali um jogo, um campeonato. O futebol muitas vezes não tem justiça, não tem lógica. É só tu ver o que aconteceu agora em Palmeiras e Botafogo pela Libertadores. Então o futebol, cara, é uma mistura absolutamente complexa, né? De aspectos táticos, técnicos, físicos, mentais, mas também tem uma grande dose de aleatoriedade, de sorte. E é por isso que a gente fica maluco pra assistir, porque cada jogo é um jogo, mesmo que você já tenha visto, sei lá, 5.000 jogos na sua vida, ainda vai pintar outro e você vai querer ver de novo, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Essa frase é maravilhosa, mas bota dois lances na tela aí. Qual dos dois que vocês acham mais feio? Feio assim esteticamente, né? Pra mim o gol do Chicharito é pior, tá? E esses aí? Cara, tem coisa mais feia do que esse gol contra do Bale. É inacreditável, pô. Então, em termos de beleza, tem gols que são piores do que perder gol. Mas eu entendo que o sentido da frase não é esse, né? O sentido da frase é que, assim, cara, o mais importante é a bola na rede, né? Tem jogo do meu time, eu tenho certeza que do seu também, né? Que começa assim, você, pô, quero ver uma boa atuação, quero ver o time jogando bem. Aí o jogo tá lá, aquela nhaca, difícil pra cacete. E no final tu já tá tipo, cara, 0-0, gol contra de sovaco do goleiro reserva, tá ótimo, tá ligado? Um gol feiaço de canela sem querer vale o mesmo que um gol de bicicleta perfeito. Então, pouco vai importar como que o gol é feito, né? Acho que esse é o sentido da frase, mas assim, eu também acho que ela é um pouquinho exagerada no sentido de que, cara, pra mim, futebol é uma arte, tá? Futebol envolve inspiração, ele é um espetáculo, ele tem que ter certa beleza. A estética do jogo, pra mim, é importante e eu aprecio. E eu gosto muito dessa frase que tá na tela aí do nosso
nosso saudoso e genial Johan Cruyff. Inclusive, para conhecer mais da carreira do Cruyff, a gente tem um vídeo especialíssimo só sobre ele, que vale muito a pena você assistir, beleza? Próxima frase então: bola na trave não altera o placar. Essa frase, assim, conceitualmente está completamente errada, porque e se a bola bater na parte de dentro da trave e entrar no gol? E se a bola bate na trave e sobra para um companheiro que tá livre para meter o gol também? E se a bola bate na trave, bate nas costas do goleiro e entra? Então, muitas vezes uma bola na trave é o início da alteração do placar. Mas se for para falar sério, eu gosto dessa frase porque, na verdade, ela mostra como o futebol, ele muitas vezes é um jogo de margens pequenas, né, cara? Margens estreitas. Então, a trave, ela tem qual grossura ali? Um palmo de uma mão, assim, mais ou menos, né? E a bola, às vezes, sei lá, 5 centímetros pra um lado ou pro outro é a diferença de bater na trave e entrar, ou de bater na trave pra fora. É um esporte onde os detalhes fazem muita diferença, né, cara? Podem mudar completamente uma história. É só perguntar pro Pinilha, ele sabe muito bem. Vamos lá pra uma frase agora que é falada direto, né? Mas pra mim é uma das maiores sandices, uma das maiores loucuras do futebol. Pênalti é loteria. Meu irmão, quando no passado tudo era amador, que o jogador de futebol, mesmo na elite, fumava e bebia direto, que às vezes não aparecia pra treinar, que não tinha 200 replays, câmeras diferentes e milhões de pessoas comentando tudo ao vivo ao mesmo tempo, talvez fosse um mundo mais simples, né? Menos profissionalizado, onde essa frase aí fizesse algum sentido. Mas hoje, amigo, parceiro, no futebol de alto nível, tudo de um pênalti é minuciosamente estudado. Todas as batidas possíveis de jogadores adversários são estudadas, ou pelo menos deveriam, né, nos clubes de elite. Os goleiros se preparam, às vezes levam cola, né, pra dentro do jogo ali, na garrafinha e tal, ou guardam na memória mesmo. E do outro lado também, os jogadores que batem os pênaltis se preparam pra isso, eles treinam pênaltis especificamente, trabalham a parte psicológica só pra aguentar a pressão daquela andada até a marca da cal ali. Tem jogador que literalmente desenvolve técnica nova de bater pênalti pra garantir uma maior taxa de acerto. E por falar em taxa de acerto, tudo isso é medido durante os treinamentos pra saber qual jogador ali que tem um índice maior de aproveitamento, pra chegar um maluco na década de 20 do século 21 e dizer que é tudo loteria, que é pura sorte. Claro que não, né? Falar isso hoje pra mim, ou a pessoa tá brincando ou é lunático. É uma desvalorização inacreditável do trabalho profissional que é feito no futebol de elite hoje em dia. Com isso dito, ainda assim é óbvio que, como tudo no futebol, as penalidades também envolvem um certo elemento de sorte ali, né? Só pra dar um exemplo, você bate mal, mas o goleiro pulou pro lado errado e não pegou o seu pênalti. Olha esse pênalti batido pelo Memphis Depay de forma absolutamente perfeita e me diz que isso aí é sorte, pô. É loteria. Vamos pra próxima então. O gol é muito grande. Como pode perder um pênalti? Não dá, hein? Não deveria acontecer, pelo menos no futebol de elite, de você sequer acertar a baliza, né? Tem um gol limpo pra bater, seja numa situação clara de gol durante um jogo ou num pênalti pra cobrar, né? Você tá ali, só você e a bola tal, e você sequer acerta dentro do arco. Mas assim, cara, fora o lado psicológico, a pressão, o cansaço nas pernas, os microsegundos que às vezes um jogador tem pra tomar uma decisão, tem muitos fatores que fazem isso aí acontecer, né? Um deles que eu destaco bastante aqui é o seguinte: na pelada, quando eu jogo aqui, geralmente tem uns goleiros absolutamente horríveis, que eu sei que se eu colocar no canto ali mais ou menos já vai ser gol. Só que teve uma vez que botaram um cara lá, pô, o cara era gigantesco, assim, um goleirão que pegava tudo, cara. O maluco era realmente um armário, assim. Eu chegava na frente dele, meu psicológico já mudava, porque eu sabia que pra passar por aquele cara, eu tinha que mandar a bola muito perfeita no cantinho. Aquelas minhas finalização meia bomba de antes não iam funcionar mais com ele. E o que começa a acontecer? Tu começa a tentar botar mais no canto, cada vez mais no canto. O gol que parece gigantesco, né? Ah, não, porque tem mais de 2 metros de altura, tem 7 metros de largura, é gigantesco realmente, mas ele tá coberto ali em grande parte pelo goleirão. E tu começa a ter que buscar não um espaço inteiro do gol ali, tu tem que buscar os cantos. E os cantos são um espaço bem mais limitado. E eu fiz essa analogia da minha pelada aqui, mas tu imagina na vida real o cara vai cobrar um pênalti contra, sei lá, o Neuer, tá ligado? Cara, tu sabe que se ele pular pro lado e tu não bater legal, tu perdeu, irmão. O jogador geralmente ele vai escolher um lado e tentar bater muito no canto e com força. Não é que ele tem os 2 metros e pouco por 7 metros e pouco pra acertar no gol. Ele tem assim umas margenzinhas pequenas perto das traves ali onde ele pode chutar. Se ele chutar em qualquer outro lugar ali, ele pode perder. E quando tu busca mais o canto, quando essas margens começam a ficar mais apertadas, quando o nível de precisão tem que ser maior, acaba que isso aí induz mais ao erro, né? Porque tu vai jogar ali perto da trave
trave, tu vai estar mais perto de errar o gol. Enfim, passei um panão aqui, né, mas acho que faz sentido. E outra, se você aí, seja na peladinha, né, do final de semana aí, seja num campo grande mesmo, já foi cobrar um pênalti, sabe que na hora que tu chega ali e vê o goleiro na tua frente, o gol não parece tão grande assim não. E tem outra, tá? Eu perdoo mais o cara que erra o gol, mas tentou botar no cantinho, do que aquele malandro que olha pra baixo, se quer ver onde é que o goleiro tá e manda uma bica em cima do goleiro, que basicamente sou eu em todas as peladas. Vamos pra próxima então, que é o seguinte: 2 a 0 é um placar perigoso. Se 2 a 0 é perigoso, imagina 1 a 0. Imagina 0 a 0. Imagina você tá perdendo de 1 a 0 ou tomando de 7 a 1. Isso aí que é perigoso, meu parceiro. Não, mas brincadeiras à parte, essas frases faz todo sentido na minha opinião, tá? Porque é o seguinte, quando você tá vencendo por 1 a 0, você meio que ainda tem toda a pressão de manter aquele resultado, né? De segurar a sua vantagem, fazer o que for necessário ali, brigar com unhas e dentes pra manter 1 a 0 ou ampliar. Se você já tá metendo mais, tipo assim, um 3 a 0, por exemplo, já é uma vantagem suficiente pra você dar uma relaxada. E é uma relaxada que, assim, mesmo se você cometer erros, ainda assim vai ser difícil do adversário chegar e empatar o jogo ou virar, né? Porque a vantagem é muito larga. Agora o 2 a 0 é um placar que se mantém no meio dessas duas situações. Então tu pode dar uma relaxadinha, né? Porque já tá 2 a 0, porém não é uma vantagem tão larga assim que o adversário não consiga chegar. Até porque, numa situação de 2 a 0, quando o time adversário diminui pra 2 a 1, amigo, pro jogo virar um pandemônio ali, saiu 2 a 2, é 2 toques. Então, de fato, essa aí, cara, eu acho que pra mim é cravada. 2 a 0 é um placar perigoso sim. Vamos pra penúltima frase de hoje, que é o seguinte: a melhor defesa é o ataque. Eu acho que uma forma melhor de falar essa frase seria dizer que atacar é uma ótima forma de se defender. Porque é simplesmente lógica básica. Se você tá com a bola e tá atacando, é você que tá atacando e não o adversário. E se o adversário não está atacando, você não vai tomar gol. Porém, dizer que o ataque é a melhor defesa, acho que nem sempre, né? O futebol é um esporte complexo e várias estratégias foram utilizadas de forma super bem sucedida aí durante as décadas. E muitas vezes, alguns times, por exemplo, não têm a capacidade de fazer um ataque controlado, de posse de bola, que limite as chances do adversário. Para esses times que tem um estilo de jogo específico, defender é a melhor defesa. Por exemplo, vai lá para 2010, naquela Inter do Mourinho que eliminou o Barcelona do Guardiola da Champions, com uma das maiores retrancas de todos os tempos, e diz para aquele Mourinho lá, chega para aquela edição do Mourinho e fala assim: cara, a melhor defesa é o ataque. Tu não saía vivo do estádio, irmão. O futebol é bem complexo, tem diferentes abordagens, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de abraçar essa complexidade, de entender, né, que grande parte das coisas não são factuais ou certas, mas sim maneiras de tu fazer aquilo, né? E múltiplas maneiras já foram vencedoras, tanto defendendo, sendo a melhor defesa, quanto atacando, sendo a melhor defesa. E vamos pra última então. Não tem mais bobo no futebol. O que essa frase quer dizer, né? Que no futebol moderno, mesmo os times menores, ainda assim tem um grau de preparação muito maior que faz com que eles consigam ser muitas vezes competitivos com times maiores, mais fortes. Então tu pegar, por exemplo, um time de Série A no Brasil pra enfrentar um time de Série C, a diferença entre os elencos, entre as estruturas é gigantesca, mas muitas vezes, principalmente na parte física, o time pequeno consegue dar jogo, né? Consegue equilibrar de alguma maneira, né? Muitas vezes não é na técnica, mas vai na correria, vai no físico, na força. Mas eu acho que essa frase aí seria melhor se fosse usada da seguinte maneira: atualmente tem menos bobo no futebol. Porque tem bobo ainda. Tem. Tem muito bobo. Com certeza tem bobo no futebol. Tem bobo demais no futebol. Eu já tenho mais uns 20 clichês aqui separados pra parte 2, se vocês gostarem desse vídeo, tá? Se gostaram, deixa o like, que ajuda muito o nosso canal. E também comenta alguma coisa, dá o seu take aí, né? Por exemplo, a camisa pesa. Explica, o que você acha dessa bela frase? Ou dê a sua opinião sobre a bela frase: em time que tá mexendo não se ganha. Espero que vocês tenham gostado. Tem outros vídeos aqui reagindo a opiniões, né? Hoje não foi opinião, foi clichê. Mas pra encerrar, eu vou falar mais um clichêzão aí que veio das bocas do Johan Cruyff também, né? Que é um gênio. Ele disse o seguinte: quem sai do vídeo do Orofute sem dar like vai bater o dedo mindinho no pé da mesa. Palavras do Cruyff.